Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param. Om. Ok. Então, nós estamos vendo, né, a passagem do verso 28, fala sobre Dana, é um yajna muito importante, porque na criação tudo deve fluir, nada deve permanecer estagnado, como um rio. O rio recebe a água da montanha, né, e ele desce montanha abaixo, né, e ele se encontra com o oceano, né, leva a água de volta para o oceano. E o oceano não é que ele vai estagnar e manter a água só para ele vai entregar a água, né, para as nuvens, né, através deste processo de evaporação, né? Então, a nuvem vai, de novo, passar adiante, né, aquela expressão de garoto no Brasil, passa adiante, se não vira elefante, vocês lembram? Hã? Você tem que passar adiante, porque senão, né, você estagna, né? E aí, na coisa, quando não flui, aí é um problema, né? Então, vai para o oceano. E o Swamiji, que gosta muito de ciência, ele disse, se você estudar a criação, você vai ver que tudo é cíclico, ninguém segura nada, tudo vai passando adiante. Existe o ciclo do oxigênio, existe o ciclo do dióxido de carbono, cadeia alimentar, todo o processo é cíclico. Cíclico significa que não somente nós precisamos receber, mas devemos retribuir, dar de volta para o campo. Ishvara nos dá a vida, né? Essa dádiva mais elevada, aparentemente, né? No âmbito deste universo, que é um corpo humano, né? Com inteligência, capacidade intelectual de desenvolver compreensão, sabedoria, né? Inclusive a sabedoria espiritual que liberta, né? Então, a gente recebe tudo isso, é mais do que natural que a gente dê alguma coisa de volta a Ishvara. Como a Ishvara é a totalidade, né? Então nós damos alguma coisa ao campo, o campo no qual nós interagimos, etc., etc., né? E quando a mente de uma pessoa se torna uma mente krapana, avara, miserável, né? Mesquinha, ela está interessada apenas em extrair, obter, reter, manter. Ela não está interessada em dar, passar adiante. Ela recebe, 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 mas ela não é interessada em doações proporcionais. Por exemplo, né, que o Swami tira onda dizendo assim, não, tem aqueles que recebem milhões e bilhões, mas no final, quando eles dão uma doação, é mais ou menos uma rúpia, né? Tirando onda dos empresários indianos que fazem algumas doações para instituições vedânticas, védicas, mas não são proporcionais, né? E aí o Swami faz uma brincadeira e ainda assim, com grande dificuldade, depois de muito tempo pensando, será que eu vou doar essa uma rúpia? Eu vou perder uma rúpia se eu fizer essa doação, né? Então, aquela mente calculativa, né, do Jivatya, que diz, não vou dar nada, não. Vou dar, não. E ela pede ao sacerdote que devolva. E tem aqueles lá que dizem assim, eu vou dar uma roupia, mas vou pedir para o sacerdote para devolver um troco. Né? Aí ele fala, o sacerdote, eu não tenho troco para uma roupia, eu poderia te dar uma moedinha de 1,16 de roupia, mas eu não tenho. Aí o cara que é milionário falou, então me dá a minha roupia de volta, porque você não tem troco. Né? E o Swamiji diz, essa doação, ela precisa ser, aí o conceito do James Watt, que dizia, doe até que doa um pouco, entendeu? Eu estou doando, é um ponto que começa a dizer assim, não estou doando alguma coisa que não me serve completamente, né? Mas eu estou doando até que eu sinta, não, eu estou fazendo um sacrifício, né? De estender a alguém do campo, né?
alguma coisa, né, que seja proporcional àquilo que eu tenho, obtenho, né, que eu ganho, etc. Então, deveria estar lá de modo proporcional àquilo que eu recebo do campo. Neste mundo, aquele que não segue este ciclo, esse aqui é uma passagem do capítulo 3 que nós vimos recentemente, né? No qual Krishna Guru diz, neste mundo, aquele que não segue o ciclo cósmico, que é iniciado pelo Criador desta maneira, de modo cíclico, né? É uma pessoa pecaminosa, sensual, né? Uma pessoa que estagnou, né? Ela vive em vão, ela está desperdiçando uma oportunidade porque ela não está seguindo esta natureza cíclica da criação cósmica, que é dar, receber e dar, receber e dar. Você recebe a sua vida, você dê alguma coisa em retorno ao campo, né? Oferecendo ao Senhor, sabendo que o campo é o Senhor manifesto, né? E uma vez que haja estagnação, haverá desequilíbrio na sociedade, isso nós sabemos, né? A gente está vendo esse período de Kali Yuga, né? Um desequilíbrio social, uma estagnação, né? Um enlouquecimento social, eu diria, né? No qual a divisão entre os ricos e os pobres se torna cada vez maior, né? Isso aqui é uma contradição. Essas pessoas super ricas, super milionárias e bilionárias, elas não compreendem. Eu que vivi muito tempo fora do Brasil, né? E aí eu via determinadas pessoas no Brasil, entre elas, né, uma pessoa de família, né, que tinha uma boa condição econômica, etc, etc. E eu sempre achei assim, não importa quanto dinheiro você tenha, morando numa sociedade brasileira, né, no Rio de Janeiro, onde existe tanto violência, roubo, crime, perigo, né, sujeira, né, assaltos. Então, você vive num espaço socialmente que é totalmente desequilibrado, né? Doentio, devido ao quê? A falta de distribuição de renda de modo mais justo, né? Estagnação da riqueza na mão de poucas pessoas. E as pessoas dizem, mas tudo bem, eu sou rico. Mas você é rico, você vive num contexto social pobre. Era melhor você distribuir a sua riqueza de modo que o contexto social fosse muito mais elevado, aí você se sentiria mais rico, porque tinham mais pessoas, né, em boas condições econômicas, sociais também. E todo o ambiente é mais feliz, mais equilibrado, mais justo, né? Sem crime, sem roubo, sem assalto. Então, as pessoas não entendem que a base de tudo isso está na religiosidade, na compreensão desses princípios dármicos, entre eles, esta lei fundamental de que a gente precisa receber e dar, e manter este fluxo constante, sem estagnação. Caso contrário, a divisão entre ricos e pobres se tornará cada vez mais evidente, mais crimes, mais roubo de dinheiro, assassinato. Isso ocorre sempre quando existe um abismo muito grande entre os ricos e os pobres. O mundo de hoje está vivendo uma situação na qual os multibilionários, né, nos últimos 3 anos, teve uma transferência de patrimônio e de riqueza monstruosa da classe média para os multibilionários, né? Que está fazendo esse desequilíbrio sempre maior, né? Quase toda a riqueza na mão de pouquíssimos, né? E a classe média sendo achatada, né? E isso, naturalmente, é um grande problema. Aqui o Swamiji ele aproveita para oferecer alguma visão política, social, né? Mais social, dele também, do ponto de vista, ele diz assim, e isso tem que ser feito através da compreensão, através da elevação de uma civilização, de uma sociedade que se tornou espiritual, religiosa, espiritual, né? Caso contrário, se você quiser distribuir tudo, né, entre os ricos e os pobres de forma mais equânime, você está entrando no comunismo, né? E o comunismo também é um problema. Por quê? Porque é uma coisa forçada.
uma sociedade ela precisa crescer em compreensão dos valores, né? Compreensão até mesmo do valor de fazer girar, né, o dinheiro, né, de não estagnar o dinheiro completamente, né, de simplesmente, né, vai criando possibilidades que outras pessoas também possam crescer economicamente, financeiramente, né? Senão o desequilíbrio e a violência. Aí chega um e diz assim, ok, a solução é o socialismo, o comunismo, aí vai forçar todo mundo. E os Vedas dizem, não, essa não é a solução. O que é a solução? A solução é a compreensão dessa visão dármica, né? De receber e dar, receber e dar, receber e dar. Aí você dá margem a esses políticos corruptos que dizem, eu vou resolver o problema com o comunismo e socialismo, e aí eles vão capturar toda a riqueza somente na mão deles, porque todo o comunismo, no final, nada mais é do que capitalismo de Estado. Né? Por que não funciona? Porque não pode ser forçado, tem que ser uma elevação, um crescimento religioso e espiritual de modo tal que todos os indivíduos comecem a circular a riqueza. Né? Se você for forçado, você não receberá o benefício. Você precisa ser deliberadamente, você tem que decidir para você, não, eu quero ser um doador, não somente um extraidor, né? Aquele que extrai, um recebedor, um tirador, um sacador, não, eu quero ser um doador também, é um tira-dá, é um pega-dá, né? Tem que ser de dentro, tem que ser dessa compreensão desse princípio cósmico, de que tudo é um fluxo constante de haver e dar. O que a religião nossa diz é que você não deve acumular, guardar demasiadamente, nem você deve ser forçado a dar através do comunismo, mas você precisa desenvolver esta sabedoria, esta compreensão e compartilhar, né? Compartilhar não somente o dinheiro, mas compartilhar o seu tempo, a sua atenção, né? O seu coração. Krishna enfatiza, e o Upanishad também enfatiza essas três sadhanas, né? Yajna, Dana, Tapa. Né? Atividades de forma de yajna, caridade e austeridade não devem ser abandonadas, têm que ser executadas necessariamente. Adoração, caridade e austeridade são purificadores para os devotos do Senhor. Isso vai aparecer no capítulo 18, o último capítulo do Gita, verso 5, tá? Tomara que a gente chegue lá. Se vocês permanecerem comigo, a gente vai chegar, não sei exatamente se vai ser 24 ou 25, né? Se estaremos ainda aqui, mas a gente vai chegar no capítulo 18. Se o Marcelo estiver ainda por aqui com a gente. Todo pervasivo, sempre todo pervasivo estarei. Não, a gente precisa... Não, Marcelo, mas eu estarei. Mas eu preciso do Marcelo físico, porque nós estamos aqui propagando os ensinamentos em Mitya. Mitya precisa dos ensinamentos e a gente precisa do Marcelo físico aqui. Ok, os Brahmanas procuram conhecê-lo pelo estudo, através dos estudos dos Vedas, através dos yajanas, pelas caridades, pelas austeridades, pelo jejum, e aquele que conhece o Senhor torna-se um sábio. Três sadhanas básicas são yajana, dana, tapa, oração ao Senhor. Compartilhando tudo o que eu tenho e, finalmente, moderação em tudo, evitando excessos em qualquer coisa. Então, ele apresenta três sadhanas básicas, são yajana, né, que é um esforço, né, de sacrifício, né, para me superar as minhas limitações humanas. Dana, que é um espírito de doação, de dar, né, dedicando, me doando, né? Tapas, que é uma austeridade, né, a capacidade de realmente, né,
me superar, né? Superar as minhas tendências, as minhas vássanas, né? E ele coloca a oração ao Senhor, que é muito bacana, né? Porque tudo isso precisa ser permeado pelo espírito religioso de oferecer essas práticas, os esforços espirituais, que se tornam espirituais na medida que eu ofereço ao Senhor, né? Então, a oração é parte disso. Compartilho todo o meu esforço, tudo que eu tenho, evitando os excessos, né? Desenvolvendo moderação em todas as coisas. E, portanto, Krishna enfatiza esse Dravya Yajana. Ok. Então, no passado, na tradição, o que eles faziam é que se ganhava mais dinheiro, qualquer coisa, eles adotavam o dana, era realizar um grande ritual, a recitação dos mantras a Shiva, etc., Durga, tudo isso como oferecimento para fazer uma doação, não sei bem a quem. E o Swamiji disse, mas essa doação não deve ser feita publicamente, porque pode levar à vaidade e arrogância. Você deve falar de modo humilde, né? Genuinamente humilde e espiritualmente, né? Dedicado ao Senhor. Então, dentro desta cultura védica, isso é fato como um ritual de um templo. Doação de alimentos, doação de roupas, né? Doação de sapatos. Ok, isso não é muito relevante dentro da nossa cultura ocidental, né? Aí ele fala doação da noiva para o marido, né? Doação de ouro, né? Feito com parte desse simbolismo. Assim, tudo era um estilo, um modo de vida yajana, era tudo dado com o espírito de dedicação, doação, né? Ao Senhor. Ok. Então, aqui ele fala sobre o tapas de fazer jejum, né? Aí ele fala que o jejum forçado não é uma prática espiritual. O que é um jejum forçado? É uma pessoa que não tem dinheiro e passa um dia sem comer porque não tem condições, né? Eu nunca passei essa experiência, mas existem milhares de pessoas no mundo que vivem isso, né, muito frequentemente. Então, a gente pode dizer, tudo bem, as pessoas estão praticando o jejum e isso tem um valor espiritual. E o Swamiji está falando, não, o jejum forçado por necessidade, por falta de dinheiro, né, não tem um valor espiritual. Somente um jejum deliberado. O que significa? Eu tenho muitos mantimentos de comida no meu armário, a geladeira está cheia, mas ainda assim eu decido de fazer aquele sacrifício, né, aquela prática, né, aquela dedicação ao Senhor, dizendo, não, eu não vou comer hoje, né? Na fome, a dor e queixa. No jejum, existe a alegria. Aquele que faz o jejum deliberadamente, oferecendo aquele sacrifício ao Senhor, é uma pessoa feliz e alegre. Enquanto que a pessoa faminta, ela é miserável e com muitas dores. Tapas significa que digo não a tudo o que eu uso regularmente. Tapas significa eu digo não a todas as minhas tendências compulsivas, vinculantes, né? De consumir coisas e experiências. Eu digo não, isso é tapas, é uma austeridade, dizer não, 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 né? O que quer que seja que eu consuma regularmente, né?
Na minha zona de conforto, eu digo não, né? Então, o que isso dá para a pessoa? A pessoa desenvolve uma determinada força, uma força mental de disciplina, de dizer, não, eu não sou escravo de todos esses objetos e essas experiências, né? Porque eu sou capaz de dizer, não, eu estou fazendo esse jejum uma vez por semana simplesmente para ter certeza de que eu sou um mestre aqui, eu não sou escravo da minha geladeira ou dos meus mantimentos. Então, existe todo tipo de austeridade, tem pessoas que lá, né, nesse contexto em Kerala, levam 41 dias fazendo essa disciplina na qual eles não usam travesseiro, não usam chinelo e comem apenas uma vez por 3 vezes juntos, eles comem apenas uma vez por dia, deve ser? É. Não, como uma vez em 41 dias e tomam um banho 2 ou 3 vezes em 41. Então, existem todas essas práticas, né, que não são realmente relevantes para nós, né, que chegamos nos Upanishads, mas são práticas que não devem ser rotuladas como loucura védica, né? Não, porque tudo tem o seu papel, o seu propósito, né? E o seu valor. É como ir ali visitar Tiruvannamalai e fazer aquele giro, né? O Pradakshina, na montanha, Arunachala, né? E para você fazer tecnicamente correto, são alguns quilômetros que eu não lembro, né? E tem sempre muita gente fazendo aquilo, porque é um lugar famoso para peregrinação, né? E você tem que fazer de pé descalço, né? Aí chegam lá os ocidentais, né? E querem fazer a coisa a modo bom. Eu conheci algumas pessoas, conheci um menino que ele foi para lá, atraído por aquela energia mais espiritual, religiosa de Tiruvannamalai, do ashram também, e ele só tinha uma sadhana, né? Acho que foi na última vez que nós fomos a Tiruvannamalai. E a única sadhana que ele fazia era o Pradakshina, esse giro em torno à montanha. Então, a montanha Tiruvannamalai, Arunachala, para ele, era Shiva, o símbolo de Shiva, e ele fazia de pé descalço, né? Então, os ocidentais vão lá e no início eles começam, aí daqui a pouco é bolha no pé da toda parte, né? Aí vai virando calo, vai ficando calejado, e você vai pegando bicho de pé, doenças de infecção no dedo, né? Vai machucando, sangrando o pé. Então, a gente tem que ver realmente até que ponto tudo isso é necessário. Mas para algumas pessoas porque aquela sadhana, para aquele menino italiano, por exemplo, é o máximo da sadhana para ele, né? naquele momento, né? É uma forma de renunciar à nossa zona de conforto, né? O conforto de usar uma chinela, um sapato, de viver confortavelmente em nossas casas. Tem até pessoas que renunciam ao sono uma vez por semana, uma vez por mês, né? Então, eu não quero entrar muito no mérito de tudo isso, porque não é relevante para nós do Vedanta Brasil, mas é curioso compreender que tudo serve algum propósito no final. Eu tenho que certificar-me que os órgãos dos sentidos estão sob meu controle, que os meus desejos, meus quereres e não quereres estão sob meu controle. Eu preciso de certificar-me que eu não sou um escravo de tudo isso, eu sou um mestre de tudo isso, né? Quando eu digo não para isso ou aquilo, né, eu quero ser escutado, né?
De novo aqui, ó. O Marcelo diz, hoje sem café, né? Aí o café escuta e o café obedece. Mas se o café não escutar e não obedecer, o café vai descer goela abaixo abaixo do Marcelo, né? E o Marcelo, ele é um escravo do café, né? Então, nós queremos ter esta convicção de que eu não sou um escravo dos meus hábitos, né? Dos meus vícios, das minhas vasanas, né? A pessoa vai fazer um retiro, um campo de Vedanta com Swami Paramarthananda ou com Dayananda. Então, são 8 dias, eles fazem um acampamento lá no interior, né? E aí tem tudo lá, né? Para viver moderadamente. Mas as pessoas chegam lá, elas têm uma vasana para saber as notícias, né? E aqui, nesse período, a notícia era ainda, né, entregue através dos jornais impressos, né? Então, de 7 a 8 dias no acampamento, mas as pessoas estão lá fazendo o campo de meditação, o campo de Vedanta, né, o curso de Vedanta, mas de qualquer intervalo eles vão loucos procurando onde encontrar uma folha de jornal para ler as notícias, né? A folha de Hindu, a folha de Express. Então, se eu não consigo me controlar nem mesmo durante um campo de Vedanta de 7 dias, né, isso é sério. Eu tenho que oferecer aquela vasana, né? Fazendo o quê? Fazendo esse esforço, essa austeridade, que é um tapas, né? Senão, a minha dignidade, né? A minha autoestima, o meu sentimento, a minha força interior é comprometida, né? Por quê? Porque dentro de nós a gente vai assumindo essas pequenas derrotas. Quantas vezes a gente diz assim, eu quero resolver isso, eu quero implementar isso, essa mudança prática na minha vida, né? Se eu faço uma resolução e eu quebro essa resolução, se eu faço a resolução de novo, quebro, então o que que vai fazer com minha convicção, né? Com a minha força, com a minha palavra, né? Com a minha determinação? Ela vai se enfraquecendo e no final você diz assim, eu não prometo mais nada, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa fraca e eu assumi a minha fraqueza. Então, eu vou deixar as minhas vasanas me levar, né? Os meus hábitos, meus vícios me levarem. Isso é um problema. E aqui o Swamiji, ele entra numa Yoga Yajna, né? Porque quando ele falou sobre Yoga Yajna, né, anteriormente, eu interpretei como qualquer uma das yogas que são, né, esforços, né, de controle da mente, dos órgãos sensoriais e do pensamento e das emoções, mas ele se refere mais às asanas, tá? Então, a Ashtanga Yoga, né, ela lidar com o corpo físico, né? O objetivo é o melhoramento do corpo físico. Também a mente está envolvida, porque você precisa, né, de ser disciplinado, né, e trazer a sua mente para aquela prática. E aqui o Swami aproveita para exaltar o Patanjali Yoga, né? Os Yoga Sutras do Patanjali, que é uma disciplina óctupla, prescrita por ele. Um sistema muito bonito e importante para integrar a personalidade humana, tá? Nós temos 4 ou 5 camadas. Estudamos a Anamaya, que é o corpo físico, né? Tem um estudo e tem as práticas, né, para melhoramento da saúde do corpo físico. Pranayama, a gente compreende essas energias prânicas, né? E a gente vai fazer algumas práticas de pranayama para melhorar o fluxo do prana, que irá vitalizar os órgãos vitais, etc. Nós temos Manomaya, que é o nível mental, né? Nós estamos revendo aqui as 5 coxas, tá? Os 5
as 5 bainhas, né? Nós temos o nível do Manomaya, que é mental, emocional, né? Que nós precisamos também, através da observação, disciplina, vigilância, né? Trabalhar, melhorar, né? Esta nossa condição mental, emocional. Nós temos o Vijnana Maya, que é o coxa do intelecto. Então, ele diz que Anamaya, você vai melhorar, né, esta camada, este aspecto da sua personalidade humana. Os 5 coxas, né, somente para lembrar a todos nós, né, os 5 coxas, eles são níveis de experiências humanas através desses 5 níveis, tá? Então, nós temos uma experiência física, nós temos uma experiência energética, nós temos uma experiência mental, emocional, e nós temos experiências intelectuais também, e nós temos a experiência do Ananda Maya também, que aqui não é colocado, porque o Ananda Maya, ele é uma consequência, né, de uma vida na qual essas outras 4 camadas, ou 4 níveis de experiências humanas foram bem trabalhadas, né? Então, uma pessoa se torna um yogi, né? Quando ele disciplina esses níveis de experiências humanas. No caso do corpo físico, é disciplinado pelas práticas, né? As práticas do Ashtanga Yoga, né? Das asanas, né? Para que eu possa ter o corpo físico mais bem em saúde, né? E eu possa, né, sentar numa determinada postura, né, sem perturbação, para me fazer a minha prática, qualquer que seja, né? Até mesmo para uma classe de Vedanta, né, existe uma sugestão que a pessoa esteja sentada, né, preferencialmente, né, com a coluna em pé, não deitada numa rede, não deitada na cama, como algumas pessoas às vezes apareciam, né? Ainda bem que não aparecem mais nas aulas de Vedanta comigo, deitados na cama. Aquilo não é uma postura séria, né? Uma pessoa alerta, né? Ali é um convite para o Tamoguna, né? Instalar e tomar conta da mente do participante, né? Então, nós temos estas disciplinas, né? Então, a Anamaya é a disciplina, né? Através dos yogas, né? Das asanas, né? Do Patanjali, e que vai fazer de mim, né? Uma pessoa com um corpo físico em boa saúde, capaz de uma postura adequada para qualquer que seja a minha sadhana espiritual. Isso também é yoga. Então, para um discípulo de pranayama, nós temos as técnicas, as meditações, né, de pranas, né, e isso também irá, né, favorecer este equilíbrio que existe dentro do corpo-mente, né? Eu regulei esses áreas vitais, né, através de determinadas técnicas, né, e aí eu obtive uma mente mais satívica, né, um corpo-mente mais equilibrado com as 3 energias, né? Então, é o pranayama. Então, para o discípulo, Manomaya, que é as emoções e os pensamentos, nós temos algumas meditações, né? Também destinadas, né? A regular e controlar o aspecto mental, os pensamentos, como nós vimos na última aula, né? Através dessas técnicas de meditações, né? E o Vijnana Maya, né, que é o campo do Vedanta, nós temos que fazer o quê? Aqui a prática de meditação é Shravana, Manana, Nididhyasana, né? É o estudo, contemplação, reflexão e aplicação dessas compreensões intelectuais, né? Então, nós temos essas camadas de experiências que são aspectos da personalidade humana, né? Que nós podemos melhorá-la, né? Através dessas sadhanas, né? Então, nós compreendemos melhor, né, o papel de tudo isso, né? Portanto, Ashtanga Yoga é um esquema,
é uma estrutura brilhante, desenvolvida por Patanjali, para integrar as várias camadas da personalidade humana. E ele dá um exemplo, é como um programa de música, no qual o músico, violinista, o midrangista, percussionista, né? Todos a banda, né? Os participantes, os músicos, né? Eles devem funcionar em harmonia, né? Em sintonia um com os outros, né? Você obtém um belo concerto musical, mas se o músico, né, não estiver harmonizado, né? E aí vai ter desarmonia, né? Então, do mesmo modo, esses diferentes aspectos da nossa personalidade, eles precisam ser harmonizados de modo que a gente possa ter uma mente, um corpo-mente, né? Sadio, né? Em bom equilíbrio, né? Sano realmente, né? Equilibrado, harmonizado, né? Não que você, né, a nível intelectual, você compreendeu tudo, mas a nível mental, emocional, você é uma criança de 3 anos que dá chilique para qualquer coisa. Esse é um exemplo mais grosseiro, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar todos esses aspectos da nossa experiência que nos faz humanos, de modo que né, a gente possa crescer como um todo, né, como um organismo, né, integrado, né? O quarto yajna é a recitação. Aqui ele entra naquilo que o Marcelo estava antecipando no início da aula de hoje. O quarto yajna envolve a recitação, que é a transmissão oral de um texto das escrituras. Nós temos essas escrituras que nos foram reveladas, né, desde o início dos tempos. Ela sempre existiu embutida na criação, como todo conhecimento a respeito da criação, esses conhecimentos espirituais sempre existiram embutidos nesta manifestação, né? E esses conhecimentos, eles foram revelados, né, para aqueles indivíduos que contemplavam, né, o propósito real desta vida, né? Questões mais fundamentais como qual é o propósito, por que eu estou vivendo, né? Para onde eu vou, de onde eu vim. Então, aquelas mentes mais contemplativas, né, desenvolveram essas reflexões a tal ponto que as revelações ocorreram a elas, né? E depois aquilo tudo precisa ser preservado, mantido e transmitido de modo que possa sobreviver o tempo, né? A mudança das gerações, né? Então, a transmissão é o quarto yajna, né? A recitação. As escrituras, né? A gente aprende a memorizá-las, a cantá-las, né? Mas nos dias de hoje a gente vive numa era onde as comodidades e os confortos são tais que a gente já não depende somente da transmissão oral, a gente tem tudo nas nuvens, né? A gente tem no computador, a gente tem nos livros, né? A gente tem no pendrive, a gente tem toda essa transmissão, né? De um modo ou de outro. Pode desaparecer tudo, né? Mas até quando não desapareça tudo, é sempre tudo ali à nossa disposição. Mas no tempo, em determinadas passagens do tempo, esses ensinamentos eles precisavam ser preservados através da transmissão oral. Então, as crianças iam para os gurúkulas e elas tinham que memorizar um capítulo do Gita, por exemplo, passavam anos e anos memorizando todo ele, né? Aí, depois de uma certa idade, ele iria compreender tudo aquilo que ele memorizou. Então, eles viravam primeiro um papagaio, que repetem tudo, e depois, num outro estágio, se for o karma deles, eles vão estudar até que eles compreendam e assimilem aquelas passagens desses ensinamentos que foram revelados, né? E aí tem formas e formas de passar, de transmitir e reter isso, né? Através do canto, né? Melodia facilita também, segundo dizem, né?
Você aprende a cantar, caso contrário, as letras serão pronunciadas corretamente. Né? Então, posteriormente, na tradição antiga, conseguir decorar, de cor, decorar também faz parte do Svadhyaya, né? Você decora ele porque será bem mais fácil para você se você decorar. Então, no passado, essas crianças decoravam, né? E depois os brahmins que iam estudar esses ensinamentos, né? Com o objetivo simplesmente de internalizar esses ensinamentos, a primeira coisa que eles tinham que fazer era decorá-los também. E o Swamiji vai explicar mais ou menos o porquê disso, né? Se você quer saber qual é a essência do 4º capítulo do Gita, se você não conhece os versos decorados, as ideias ficarão na forma ilhadas. Você não desenvolverá o quadro total, a visão completa, né? É como se eu estivesse estudando de perto um cachorro, né? Quando eu olho para o focinho, eu vejo só o focinho. Quando eu olho para o rabo, eu vejo só o rabo, né? Mas eu não consigo, porque eu não tenho uma perspectiva global, total, do cachorro, né? Então, a gente precisa desenvolver essa visão do todo, né? Do capítulo 4, como exemplo aqui, de modo que eu possa mais claramente compreender e assimilar esses ensinamentos. Senão, eles permanecem fragmentados, e esse é o processo, mais ou menos, vedântico. O processo vedântico, segundo as exposições, né, que eu tenho feito, as exposições do Shine World e de muitos dos nossos swamis e sannyasis, né, são exposições mais ou menos fragmentadas, porque para você fazer essa exposição, você precisaria de pessoas presentes através de um longo período de tempo, estudando, né, um capítulo inteiro do Gita, até que esse quadro completo da estrutura do capítulo 4 seja impressa na mente do indivíduo e ele veja o capítulo 4, por exemplo, como um quadro completo, né? Então, em geral, essas exposições a gente vai obtendo fragmentos, 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 e quando a gente diz que o Vedanta liberta tal qual uma visão, né, ela ocorre sem que necessariamente a gente tenha que memorizar tudo. Quando você menos espera, né, você vai pegando esses fragmentos dos ensinamentos, daqui, dali, dali, dali. Quando você vê, você vai desenvolvendo a visão do todo, a visão dos ensinamentos, entendeu? A essência dos ensinamentos. Então, essa visão, ela inicia fragmentalmente, né, como eu falei para a Marineia. Como é que está o estudo? Você que é nova, né? São os pedacinhos, fragmentos. Devagarzinho elas vão, é uma quebra-cabeça, as peças vão se unindo e você vai desenvolver esta visão vedântica, né? Então, o Vedanta, aqui e ali, ele é apresentado como uma visão da realidade que gradualmente vai se formando na medida que nós vamos ingerindo as pílulas do Vedanta que o Marcelo publica semanalmente. Então, quando eu ensino a você, o Swami Paramarthananda está dizendo, quando eu ensino a vocês, eu estou me concentrando num verso somente. Isso significa que os outros versos já fugiram da sua visão. E quando quando nós chegamos no verso 40, né, este verso de agora, o verso 37 a 38, já está fora do seu foco, né? Assim fica difícil obter essa visão do quadro total do capítulo 4. E, portanto, o que eles fazem? Eles dizem, olha, você para começar a estudar isso, primeiro você precisa memorizar todos os versos até que você tenha a visão do capítulo 4, a visão completa. De modo que, quando eu digo o 4º capítulo, em minha mente, a coisa toda permanece inteira. Quando eu digo assim, o meu cachorro, eu tenho a visão dele inteiro, não somente do focinho, né? Então, é por esse motivo que o Swami Paramarthananda, né,
ele faz um sumário, uma revisão, um resumão sempre, né, das aulas anteriores, né, e ultimamente eu tenho feito isso com mais frequência, para contextualizar e tentar lembrar a todos nós, né, a sequência deste capítulo 4, como as coisas se desenvolvem. Naturalmente, o Swami Paramarthananda, né, que não é uma pessoa de idade, né? Eu não sei, agora eu fiquei curioso de saber a idade do Swami Paramarthananda, mas não deve ser muito distante da minha, não, deve ser parecida com a minha idade. Eu acho que ele deve ter no máximo 70 anos. Depois eu vou tentar. É difícil encontrar a idade desses swamis, porque eles não se sentem o corpo, aí acaba que você não encontra essas fofocas, porque são irrelevantes, né? Então, o Swami Paramarthananda, ele é um computador vedântico. Ele foi para lá jovem, ele passa a vida dele somente fazendo isso, estudando e expondo, estudando e expondo. Aí, gradualmente, né, ele tem a visão, né, dos Upanishads e da maioria dos textos, né, uma visão mais completa, né? Por isso ele é um mestre, propriamente dito, né? Um mestre expositor dos ensinamentos vedânticos. Agora, se eu pedir para você, aí o Swami diz, o meu problema é que nós vivemos numa era, num período no qual a materialidade, o materialismo, tomou conta, ninguém está interessado mais em espiritualidade. E se eu disser para você que o requisito, o pré-requisito é você decorar o Gita primeiro, aí ninguém vai vir para cá, eu vou vir para cá sozinho, porque ninguém vai querer fazer tamanho esforço antes de vir participar dessas aulas do Gita, né? Aí ele fala, então eu tenho que me adequar, o mundo mudou, né? Vivemos numa época diferente, não faço obrigatório a memorização dos capítulos, né? E assim, no final de cada capítulo, eu faço um resumo para tentar criar este contexto, né? Porque se um aluno decorar o capítulo, ele automaticamente receberá o resumo, sim. É por isso que eles desenvolveram duas formas de literatura, uma chamada sutra e outra de sloka, método métrico e aforístico. Então, tem dois métodos, o método é decorar realmente, né, os versos das escrituras, e o outro, né, é mais através da melodia métrica, um sistema métrico, no qual a memorização ela é muito facilitada através do canto, tá? Nós vamos ver tudo isso a partir de amanhã, Ishwara permitindo. Alguma coisa da parte de vocês? Essa aula hoje foi uma aula particular, porque entrou em muitas coisas, né, que são parte da cultura védica, vedântica, né? Mas eu acho que tudo isso é válido, porque a gente vai desenvolvendo uma compreensão melhor, né, de tudo aquilo que são os Vedas, né? A gente não pode perder de perspectiva do fato de que Vedanta existe dentro do contexto dos Vedas, a parte final dos Vedas, e ninguém inicia do Vedanta, todos iniciam dos Vedas, né? Alguns permanecem nos Vedas, mas flertando com Vedanta, né? Aqui e ali um pouco, né? E muitos de nós do Vedanta Brasil ainda estamos ali, né? Fazendo ambos os trabalhos, né? Trabalhando a nível Vedas e a nível vedântico, né? Até que esse mumukshutva, esse desejo firme e ardente se desenvolva, né? Aí a gente lê aquela passagem dos Gita, né? Que diz, né, mais lá para frente, né? Para aquele que compreendeu, né? Compreendeu realmente o valor do Jnana Yoga, né? Os Vedas
é praticamente como um lago, né? Um laguinho de água num terreno, numa região que foi inundada de água. Uma região inundada de água, aquele laguinho que tinha um valor já não tem valor. Mas isso aparece aqui e ali, até mesmo no Gita, mas sem validar os Vedas, né? Porque tudo é importante nesse processo de preparação. Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê.